O menino apontou para a mulher na fila e gritou com toda a força que tinha nos pulmões. A mãe dele ficou vermelha de vergonha, tentando calar o filho, mas era tarde demais. Todo mundo já tinha ouvido. A mulher se virou devagar, com lágrimas nos olhos, e sorriu. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal. Isso nos ajuda muito. Ela não sabia que aquele sorriso ia mudar tudo. Fazia 3 meses que Conceição não conseguia nem levantar da cama direito. O marido tinha ido embora sem explicação. Deixou só um bilhete em cima da mesa da cozinha. Os filhos perguntavam quando o pai ia voltar, e ela não sabia o que responder. Hoje tinha vindo na igreja só porque a vizinha insistiu tanto que ela se cansou de dizer não. Estava ali no fundo, de cabeça baixa, pedindo para Deus pelo menos dar força para ela aguentar mais um dia. Foi quando ouviu a voz do menino. O silêncio que tomou conta da igreja durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. As pessoas se viraram para ver quem era a mulher que o menino tinha apontado. Conceição sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Suas mãos tremiam segurando a bolsa velha de couro que ganhara da sogra anos atrás. O vestido azul marinho que usava estava um pouco largo demais, porque tinha perdido peso nas últimas semanas. Não conseguia comer direito desde que tudo desmoronou. A mãe do menino, Joana, se aproximou dela com passos rápidos. O rosto estava vermelho de constrangimento, e ela puxava o filho pela mão. O garoto, que devia ter uns 6 anos, olhava para Conceição com aqueles olhos grandes e curiosos que só as crianças têm. Me desculpa, minha senhora. Ele é muito pequeno ainda. Não sabe o que fala, pediu Joana, baixando a cabeça. Conceição olhou para o menino e sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que não sentia há muito tempo. Como se uma porta que estava fechada tivesse se aberto só um pouquinho. O garoto tinha cabelo escuro, meio bagunçado, e usava uma camisa do Corinthians que já estava ficando pequena para ele. Não precisa pedir desculpa. Ele não fez nada de errado, respondeu Conceição, e sua própria voz a surpreendeu. Fazia tempo que não falava com tanta suavidade. Algumas pessoas que estavam perto começaram a se aproximar. Dona Aparecida, a catequista da paróquia, chegou perto delas. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho sempre bem arrumado e um jeito maternal de tratar todo mundo. Ela conhecia Conceição desde criança, tinha até batizado ela quando era pequena. Joana, não fica assim, o menino só falou o que viu no coração, comentou Dona Aparecida, pousando a mão no ombro da mãe do garoto. A tensão no ar começou a se dissolver quando outras pessoas se juntaram ao pequeno grupo. O menino continuava olhando para Conceição com aquela curiosidade infantil, como se ela realmente fosse alguém especial. Conceição nunca tinha se sentido especial na vida. Era filha de lavadeira, casou cedo, teve 3 filhos e sempre trabalhou de doméstica nas casas dos outros. Nada de extraordinário. Seu Antônio, o zelador da igreja, se aproximou do grupo. Era um homem simples, de uns 70 anos, que cuidava do templo há mais de 20. Tinha mãos calejadas de tanto trabalho e um jeito calmo de falar que sempre acalmava os ânimos quando alguém ficava alterado. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, limpando as mãos no pano que sempre carregava no bolso. "O menino disse que a Conceição é Nossa Senhora Aparecida", explicou Dona Aparecida, com um meio sorriso no rosto. Seu Antônio olhou para Conceição e depois para o menino. Não pareceu surpreso nem achou estranho. Na verdade, seu rosto ficou mais sério, como se ele estivesse pensando em alguma coisa importante. Conceição percebeu que ele a olhava diferente, como se realmente estivesse vendo algo que os outros não viam. A igreja estava mais cheia agora. Era véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, e muita gente tinha vindo fazer suas orações e pedidos. O cheiro de velas e flores misturado com o perfume das senhoras criava uma atmosfera que sempre trouxe paz para Conceição. Mas hoje estava diferente. Hoje ela se sentia observada, como se fosse realmente alguém importante. "Mãe, por que a senhora chorou quando eu falei?" perguntou o menino, soltando a mão da mãe e se aproximando de Conceição. A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Conceição nem tinha percebido que estava chorando. Passou a mão no rosto e sentiu as lágrimas que escorriam sem ela perceber. Não eram lágrimas de tristeza, eram diferentes, como se algo dentro dela tivesse se movido depois de muito tempo parado. O menino esperou a resposta de Conceição, mas ela não conseguiu falar nada. As lágrimas continuavam descendo, e ela não entendia o porquê. Mais pessoas começaram a se juntar ao redor delas. O burburinho baixo das conversas misturava com o som dos passos na pedra fria da igreja. O ar ficou mais pesado, carregado de expectativa. Uma senhora idosa que Conceição não conhecia se aproximou devagar, apoiada numa bengala de madeira escura. Seus olhos estavam fixos no rosto de Conceição, como se estivesse procurando alguma coisa ali. A mulher devia ter uns 80 anos, cabelo completamente branco preso num coque baixo, e usava um vestido preto simples que cheirava a naftalina. "Menino,
Você viu mesmo Nossa Senhora na face dessa moça? Perguntou a senhora, sua voz trêmula mas firme. O garoto assentiu com a cabeça, sem tirar os olhos de Conceição. Sua certeza era absoluta, do jeito que só as crianças conseguem ter. Não havia dúvida nem hesitação no seu olhar. Joana puxou o filho mais para perto, claramente desconfortável com a atenção que estavam recebendo. A tensão no ar aumentou quando mais pessoas perceberam o que estava acontecendo. Alguns fiéis que estavam rezando em outros cantos da igreja largaram suas orações para ver o que era toda aquela movimentação. Conceição sentiu o peito apertar. Nunca tinha gostado de ser o centro das atenções. Sempre preferiu ficar no cantinho, quieta, passando despercebida. Seu Antônio percebeu o desconforto dela e se posicionou meio que na frente do grupo, como um escudo protetor. Tinha trabalhado a vida toda cuidando de pessoas e sabia quando alguém precisava de espaço para respirar. Pessoal, vamos dar um pouco de espaço para ela. A igreja está aberta para todo mundo, mas ninguém precisa virar espetáculo, comentou ele, com aquele jeito firme mas gentil que sempre usava. Algumas pessoas se afastaram, mas outras continuaram ali, curiosas. A senhora da bengala não saiu do lugar. Seus olhos continuavam grudados em Conceição, como se ela estivesse enxergando alguma coisa que ninguém mais via. O silêncio se estendeu por alguns segundos, até que ela falou novamente. Eu perdi meu neto mês passado, murmurou a senhora, e sua voz carregava uma dor profunda que fez todo mundo ficar quieto. Tava pedindo um sinal, qualquer coisa que me dissesse que ele tá bem. Conceição sentiu algo se mexer dentro do peito. Uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse acordando depois de muito tempo dormindo. Olhou para a senhora e viu sua própria dor refletida naqueles olhos cansados. Era a mesma dor que ela carregava desde que o marido foi embora, desde que a vida virou de cabeça para baixo. Dona Aparecida se aproximou da senhora e colocou o braço ao redor dos seus ombros. O gesto simples trouxe um pouco de conforto para o momento tenso que estava se formando. A catequista tinha aquele dom de saber o que fazer nas horas difíceis. Dona Neuza, a senhora sabe que o Marquinhos está em paz. Ele era um menino bom, murmurou Dona Aparecida, apertando o ombro da senhora com carinho. Eu sei, filha, mas o coração da gente às vezes precisa ouvir de novo, respondeu Dona Neuza, enxugando uma lágrima que teimava em cair. Conceição olhou para Dona Neuza e sentiu uma conexão estranha com aquela mulher que não conhecia. Era como se as duas estivessem carregando o mesmo tipo de peso, a mesma sensação de vazio que dói no peito e não tem explicação. O menino continuava parado ali do lado, observando tudo com aqueles olhos grandes e atentos. A igreja estava ficando mais movimentada. Mais gente chegava para a missa da tarde e alguns paravam para ver o que estava acontecendo. O cheiro de incenso misturado com as flores do altar criava uma atmosfera que fazia Conceição se lembrar da infância, quando ia na igreja com a mãe e acreditava que todos os problemas tinham solução. O padre Miguel apareceu no corredor lateral, vindo da sacristia. Era um homem jovem, devia ter uns 40 anos, e tinha chegado na paróquia há poucos meses. Ainda estava se acostumando com a comunidade e com o jeito de cada um. Quando viu o grupo reunido, se aproximou com curiosidade. O padre Miguel chegou perto do grupo e percebeu imediatamente que alguma coisa importante estava acontecendo. Tinha aquela sensibilidade que alguns padres desenvolvem depois de anos ouvindo as pessoas, mesmo ele sendo novo na paróquia. Seus olhos passaram por cada rosto ali presente, tentando entender a situação sem invadir o momento. Dona Aparecida se aproximou dele e explicou baixinho o que tinha acontecido. O padre assentiu com a cabeça, mas não pareceu surpreso nem desconfortável. Na verdade, seus olhos ficaram mais atentos quando olhou para Conceição. Era como se ele tivesse visto situações parecidas antes, em outros lugares, com outras pessoas. O que vocês acham de irmos para a sacristia conversar com mais calma? Sugeriu o padre, gesticulando na direção do corredor lateral. A proposta criou um momento de hesitação. Conceição não sabia se queria toda aquela atenção. Parte dela só queria sair dali e voltar para casa, para o silêncio do seu quarto, para a rotina de dor que já tinha se acostumado a carregar. Mas outra parte, uma parte pequena que ela pensava que tinha morrido, sentia curiosidade sobre o que estava acontecendo. Dona Neuza se apoiou mais na bengala e deu um passo na direção da sacristia. Seus movimentos eram lentos, mas determinados. Parecia uma mulher que tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás. O menino olhava de sua mãe para Conceição, claramente querendo acompanhar o grupo, mas esperando permissão. Joana percebeu o olhar do filho e suspirou. Sabia que não ia conseguir tirar o menino dali agora. Ele tinha aquela teimosia infantil que não aceita um não como resposta, principalmente quando se trata de alguma coisa que despertou sua curiosidade. Tá bom, mas você fica quieto e não incomoda ninguém, murmurou ela para o filho, segurando firme na mão dele. O pequeno grupo começou a caminhar na direção da sacristia. Conceição ia no meio, meio que protegida pelos outros,
sentindo-se ao mesmo tempo especial e exposta. O corredor da igreja era estreito, e as paredes de pedra faziam eco com cada passo que davam. As imagens de santos pareciam olhar para ela de um jeito diferente, como se também estivessem curiosos sobre o que ia acontecer. A sacristia era um ambiente pequeno e acolhedor, com uma mesa de madeira escura no centro e algumas cadeiras simples ao redor. Nas paredes tinham armários onde ficavam guardados os paramentos do padre e alguns objetos religiosos. O cheiro ali dentro era diferente do resto da igreja, mais concentrado, misturando cera de vela com madeira antiga. O padre Miguel puxou algumas cadeiras para que todos pudessem se sentar. Conceição escolheu uma cadeira mais afastada, meio que encostada na parede, como se quisesse ter uma rota de fuga caso precisasse. Dona Neuza se sentou bem na frente dela, e o menino ficou do lado da mãe, mas seus olhos continuavam fixos em Conceição. Um momento de tensão surgiu, quando todos se acomodaram e ficaram em silêncio, sem saber como começar a conversa. Era um daqueles momentos em que ninguém quer ser o primeiro a falar, porque não sabe bem o que dizer. Conceição sentiu o peso dos olhares sobre ela e começou a se arrepender de ter concordado em vir ali. Seu Antônio, que tinha acompanhado o grupo, percebeu o desconforto dela e resolveu quebrar o silêncio da maneira mais simples possível. Conceição, você quer contar para o padre o que está acontecendo na sua vida ultimamente? Perguntou ele, com aquela voz calma que sempre acalmava as pessoas. Não sei se tem alguma coisa para contar, respondeu ela, brincando nervosamente com a alça da bolsa. Minha vida não é nada demais. O padre Miguel se inclinou um pouco na direção dela, seus olhos gentis mostrando que estava realmente interessado em ouvir. Não tinha pressa nem julgamento no seu jeito de olhar. Era o tipo de pessoa que sabia esperar o tempo das outras pessoas, que entendia que algumas coisas precisam ser faladas no ritmo certo. Dona Neuza continuava observando Conceição com aquela intensidade que incomodava e consolava ao mesmo tempo. Era como se ela estivesse vendo alguma coisa que os outros não conseguiam enxergar. O menino balançava as pernas na cadeira, mas mantinha os olhos grudados na mulher que ele tinha apontado como Nossa Senhora Aparecida. O silêncio na sacristia se prolongou, até que Conceição percebeu que não tinha como fugir daquela situação. Todos ali estavam esperando alguma coisa dela, mas ela não sabia o que dar. Suas mãos tremiam levemente, e ela as escondeu debaixo da bolsa. O peso da expectativa dos outros era quase insuportável, como se ela tivesse que ser alguma coisa que não era. Foi quando o menino se levantou da cadeira e caminhou até ela. Seus passinhos pequenos ecoaram no ambiente silencioso. Parou bem na frente de Conceição e a olhou com aquela sinceridade que só as crianças conseguem ter. Não havia dúvida nem medo nos seus olhos, apenas uma certeza que ela não conseguia entender. Por que a senhora tá com medo? Perguntou o garoto, inclinando a cabeça para o lado. A pergunta pegou Conceição desprevenida. Ela olhou para ele e sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de ternura e dor que não conseguia explicar. Era como se aquela criança tivesse enxergado direto na sua alma, sem filtros nem proteções. Joana se levantou rapidamente para buscar o filho, claramente embaraçada com a situação. O constrangimento dela era visível em cada movimento, na forma como evitava olhar diretamente para Conceição. Mas o padre Miguel fez um gesto para ela se acalmar, como se aquela pergunta do menino fosse exatamente o que precisava ser feito. Conceição sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez, eram diferentes. Não era só tristeza, era como se alguma coisa que estava guardada há muito tempo estivesse tentando sair. Ela olhou para todos ali na sacristia e percebeu que cada um tinha suas próprias dores, suas próprias buscas. Não era só ela que estava quebrada. Dona Neuza se inclinou na cadeira, apoiando-se mais na bengala. Seus olhos continuavam fixos em Conceição, mas agora tinha uma expressão diferente ali, como se ela tivesse reconhecido alguma coisa familiar. Filha, você perdeu alguém importante também? Murmurou a senhora, sua voz carregando toda a experiência de quem já passou por muitas perdas. A pergunta atingiu Conceição como um soco no estômago. Ela não tinha perdido alguém para a morte, mas tinha perdido outras coisas que doíam tanto quanto. Tinha perdido a confiança no marido, a segurança do lar, a certeza de que as coisas iam dar certo. Tinha perdido a versão dela mesma que acreditava que o amor era para sempre. Eu perdi minha família, respondeu ela, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Quer dizer, eles não morreram, mas foi embora do mesmo jeito. O padre Miguel se aproximou um pouco mais, seus movimentos cuidadosos como alguém que sabe que está lidando com alguma coisa delicada. Tinha aquele jeito paternal que alguns padres desenvolvem, uma mistura de autoridade e compaixão que fazia as pessoas se sentirem seguras para abrir o coração. A tensão na sala aumentou quando Conceição começou a chorar de verdade. Não era mais aquele choro silencioso de antes, mas um choro que vinha do fundo da alma, carregando toda a dor que ela tinha guardado nos últimos meses.
Dona Aparecida se levantou e foi até ela, colocando a mão no seu ombro com carinho. Seu Antônio percebeu que a situação estava ficando pesada demais e resolveu intervir de maneira gentil. Conhecia bem aquele tipo de momento, quando a dor de uma pessoa contamina o ambiente e todo mundo fica sem saber o que fazer. Conceição, você não precisa falar tudo agora. A gente tem tempo, murmurou ele, sua voz trazendo um pouco de alívio para o ambiente carregado. Não, eu preciso falar. Faz tempo que eu não falo com ninguém sobre isso, respondeu ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. O menino continuava parado na frente dela, sem se mover. Era impressionante como ele não parecia incomodado com as lágrimas ou com a tensão no ar. Na verdade, parecia que ele estava exatamente onde queria estar, como se tivesse alguma missão importante para cumprir ali. Conceição respirou fundo e olhou para cada pessoa na sacristia. Percebeu que todos ali tinham alguma história para contar, alguma dor para carregar. E talvez fosse isso que o menino tinha visto nela, não algum sinal divino, mas apenas o reflexo da humanidade que todos compartilhavam. Conceição respirou fundo e começou a contar sua história. As palavras saíam devagar, como se cada uma doesse ao ser pronunciada. Falou sobre o marido que tinha ido embora sem explicação, sobre os filhos que perguntavam quando o pai ia voltar, sobre as noites em que ficava acordada olhando para o teto sem conseguir entender o que tinha feito de errado. O menino continuava parado na frente dela, ouvindo cada palavra com uma atenção que impressionava. Era como se ele entendesse coisas que nem os adultos conseguiam entender. Suas expressões mudavam conforme Conceição falava, mostrando compaixão de um jeito que parecia impossível para alguém tão pequeno. Quando ela terminou de falar, o silêncio voltou a tomar conta da sacristia, mas dessa vez era um silêncio diferente, mais leve, como se algum peso tivesse sido tirado do ar. Dona Neuza estava chorando baixinho, lembrando de suas próprias perdas. O padre Miguel tinha os olhos marejados, tocado pela história simples mas profunda que tinha acabado de ouvir. Foi quando o menino fez alguma coisa inesperada. Ele se aproximou ainda mais de Conceição e colocou a mãozinha pequena sobre a dela. O gesto era tão natural, tão espontâneo, que pegou todo mundo de surpresa. Não havia nada de forçado ou teatral ali, apenas uma criança oferecendo conforto do jeito que sabia. Minha avó falava que Nossa Senhora ajuda quem não tem mais jeito, murmurou o menino, sua voz suave ecoando na sala silenciosa. Conceição olhou para aquela mãozinha pequena sobre a sua e sentiu alguma coisa acontecer dentro do peito. Era como se uma porta que estava trancada há muito tempo tivesse se aberto só um pouquinho, deixando entrar um fiozinho de luz. Não era esperança ainda, mas era alguma coisa parecida. Dona Neuza se inclinou mais na direção deles, apoiando-se pesadamente na bengala. Seus olhos brilhavam com uma mistura de lágrimas e alguma coisa que parecia reconhecimento. Era como se ela tivesse visto aquela cena antes, em algum momento da sua própria vida. Menino, sua avó era uma mulher sábia, comentou ela, sua voz trêmula mas carregada de certeza. Ela sabia que às vezes a gente precisa de um sinal pequeno para continuar. O padre Miguel se levantou da cadeira e caminhou até a janela da sacristia. Lá fora, o dia estava terminando, e a luz dourada do fim da tarde entrava pelos vitrais da igreja, criando reflexos coloridos nas paredes. Era um daqueles momentos em que a beleza simples da vida se apresenta sem avisar. Um momento de tensão surgiu quando Joana percebeu que seu filho estava se envolvendo cada vez mais na situação. Ela não sabia se era certo deixar uma criança tão pequena carregar o peso emocional de uma história como aquela. Seu instinto maternal a fazia querer proteger o menino, levá-lo para casa onde as coisas eram mais simples e previsíveis. Mas quando ela se levantou para buscar o filho, o padre Miguel fez um gesto discreto para ela esperar. Havia alguma coisa acontecendo ali que ele reconhecia, alguma coisa que tinha visto outras vezes ao longo dos anos de sacerdócio. Era aquele momento raro, em que o divino e o humano se encontram de maneira tão natural, que quase passa despercebido. Padre, isso tudo é normal? Criança vendo essas coisas? Perguntou Joana, sua voz carregada de preocupação maternal. Joana, às vezes as crianças enxergam o que os adultos não conseguem mais ver, respondeu o padre, voltando para perto do grupo. Não é que eles vejam coisas sobrenaturais, é que eles ainda não aprenderam a ignorar o sagrado que existe no comum. Conceição continuava olhando para a mãozinha do menino sobre a sua. Era impressionante como aquele gesto simples estava fazendo mais por ela do que meses de lágrimas e noites sem dormir. Não era mágica nem milagre no sentido tradicional, mas era alguma coisa que ela não conseguia explicar. Seu Antônio, que tinha ficado quieto observando tudo, se aproximou do grupo. Tinha aquele jeito de quem sabia que estava presenciando alguma coisa importante,
mesmo que não entendesse completamente o que era. Seus anos cuidando da igreja tinham-lhe ensinado a reconhecer momentos especiais quando eles aconteciam. A mãozinha do menino ainda estava sobre a de Conceição quando ele fez uma pergunta que mudou tudo na sacristia. Seus olhos grandes se fixaram no rosto dela com uma intensidade que não combinava com sua idade. Era como se ele estivesse vendo alguma coisa que ninguém mais conseguia enxergar, algo que ia além da aparência física. Tia, por que você está usando o mesmo perfume da minha avó? Perguntou ele, franzindo a testa com curiosidade infantil. Conceição sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela não estava usando perfume nenhum. Fazia semanas que não usava, desde que o dinheiro tinha ficado apertado e ela teve que cortar todos os gastos que não eram essenciais. Olhou para o menino sem entender, e foi quando percebeu que os outros também tinham ficado quietos de uma maneira estranha. Joana se aproximou do filho, claramente confusa com a pergunta dele. Conhecia bem o menino e sabia que ele não tinha costume de inventar coisas. Na verdade, sempre foi uma criança muito observadora, que reparava em detalhes que os adultos não notavam. Mas aquilo estava ficando estranho demais. Dona Neuza levantou a cabeça bruscamente, como se tivesse levado um choque. Suas mãos tremiam na bengala e seus olhos se encheram de lágrimas. Era como se alguma memória muito forte tivesse voltado de repente, trazendo com ela uma mistura de dor e alívio, que ela não sabia como processar. Que perfume era esse, meu filho? Murmurou ela, sua voz saindo quase como um sussurro. Era de rosas. Minha avó sempre cheirava rosas, respondeu o menino, sem tirar os olhos de Conceição. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que tinham acontecido naquela tarde. Tinha alguma coisa suspensa no ar, como se o tempo tivesse parado para deixar que uma verdade importante se revelasse devagar. Conceição sentiu seu coração bater mais forte, mas não sabia o porquê. Dona Neuza começou a chorar mais forte, mas não era um choro de tristeza. Era como se algum nó que estava apertado dentro dela tivesse se desamarrado de repente. Suas lágrimas carregavam uma mistura de alívio e reconhecimento que fez todo mundo na sala ficar emocionado junto. O padre Miguel se aproximou dela, percebendo que alguma coisa muito significativa estava acontecendo. Seus anos de experiência lidando com pessoas em momentos de dor e revelação tinham-lhe ensinado a reconhecer quando o sagrado se manifestava de maneiras inesperadas. Uma tensão cresceu no ambiente quando Joana começou a ficar visivelmente desconfortável com a situação. Seu filho estava dizendo coisas que não faziam sentido, e ela não sabia se devia levá-lo embora ou tentar entender o que estava acontecendo. O instinto maternal batalhava com a curiosidade. Padre, eu acho melhor levar o menino para casa, murmurou ela, mas sua voz mostrava que ela mesma não tinha certeza dessa decisão. Espera só mais um pouquinho, Joana. Acho que tem alguma coisa importante acontecendo aqui, pediu o padre, colocando a mão no ombro dela de forma tranquilizadora. Conceição continuava sem entender o que estava acontecendo, mas sentia que alguma coisa dentro dela estava mudando. Era como se camadas de dor e desespero estivessem sendo removidas devagar, deixando aparecer alguma coisa que ela pensava que tinha perdido para sempre. Não era esperança ainda, mas era o começo de alguma coisa parecida. Dona Neuza finalmente conseguiu falar entre as lágrimas. Suas palavras saíram entrecortadas, carregadas de uma emoção que tinha sido guardada por muito tempo. Era como se ela tivesse estado esperando aquele momento sem saber, como se alguma parte dela sempre soubesse que ele ia chegar. Seu Antônio observava tudo com aquele jeito silencioso de quem já viu muitas coisas estranhas acontecerem dentro da igreja. Sabia que às vezes o divino se manifestava de maneiras que a razão não conseguia explicar, e que nem sempre era preciso entender tudo para aceitar que alguma coisa importante estava acontecendo. O cheiro de rosas que o menino sentia parecia ter se espalhado pela sala, mesmo que os outros não conseguissem percebê-lo. Era como se alguma presença suave e amorosa tivesse entrado na sacristia, trazendo consigo a promessa de que nem tudo estava perdido, que ainda havia espaço para recomeços. Dona Neuza conseguiu se controlar o suficiente para falar, mas suas palavras saíam entrecortadas pela emoção. Ela olhava para Conceição como se estivesse vendo um fantasma, mas um fantasma bom, que trouxe paz em vez de medo. Suas mãos tremiam na bengala, enquanto ela tentava organizar os pensamentos. Meu neto sempre falava que sentia o perfume da bisavó quando ela estava perto. Ele morreu no mês passado, mas antes de partir, ele me disse que ela ia mandar um sinal, murmurou ela, enxugando as lágrimas com um lenço amassado que tirou do bolso. As palavras de Dona Neuza criaram uma atmosfera ainda mais carregada na sacristia. Todo mundo ali entendeu que alguma coisa muito maior estava acontecendo, alguma coisa que ia além da compreensão normal. Conceição sentia um formigamento estranho no peito, como se alguma energia suave estivesse circulando por dentro dela. O menino continuava com a mãozinha sobre a de Conceição, mas agora seus olhos estavam fechados.
Não parecia que ele estava dormindo ou cansado, mas como se estivesse concentrado em alguma coisa que só ele conseguia perceber. Sua respiração estava calma e seu rostinho tinha uma expressão de paz que impressionava os adultos. O padre Miguel se ajoelhou na frente de Dona Neuza, colocando as mãos sobre as dela de forma gentil. Seus anos de sacerdócio tinham lhe ensinado que às vezes Deus se manifestava de maneiras simples e discretas, através de coincidências que pareciam impossíveis, mas que traziam exatamente o conforto que as pessoas precisavam. Uma tensão surgiu quando Conceição começou a questionar se tudo aquilo era real, ou se ela estava imaginando coisas por causa do desespero. A dor dos últimos meses tinha sido tão intensa que ela não sabia mais confiar nos próprios sentimentos. Talvez estivesse vendo sinais onde não existiam, criando esperanças onde não devia. Padre, como a gente sabe se isso é real, ou se a gente tá só querendo acreditar? Perguntou ela, sua voz carregada de dúvida e vulnerabilidade. Conceição, às vezes não importa se conseguimos explicar. O que importa é se isso traz paz pro seu coração, respondeu o padre, levantando-se e olhando direto nos olhos dela. Seu Antônio, que tinha permanecido quieto observando tudo, se aproximou do grupo. Tinha aquele jeito simples de quem já viu muitas coisas inexplicáveis acontecerem dentro da igreja, e que aprendeu a aceitar os mistérios da fé, sem precisar entender tudo completamente. Conceição olhou para a mãozinha do menino ainda sobre a sua, e sentiu alguma coisa se acalmar dentro do peito. Não era uma solução mágica para os seus problemas. Não era a promessa de que tudo ia ficar perfeito de repente. Mas era alguma coisa parecida com esperança. Um sussurro suave dizendo que ela não estava completamente sozinha no mundo. Joana observava o filho com uma mistura de admiração e preocupação. Sabia que ele era uma criança especial, mais sensível que as outras, mas nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Era como se ele tivesse se tornado um canal para alguma coisa maior, alguma força que ela não conseguia compreender, mas que claramente era boa. O cheiro de rosas parecia ter se intensificado na sala, mesmo que nem todos conseguissem percebê-lo claramente. Era como se uma presença amorosa e maternal tivesse envolvido todo o grupo, trazendo uma sensação de proteção e cuidado que nenhum deles sentia há muito tempo. Dona Neuza parou de chorar, e um sorriso suave apareceu no seu rosto. Era a primeira vez que ela sorria de verdade desde que o neto tinha morrido. Não era felicidade completa, mas era aceitação. Era a certeza de que o amor não acaba com a morte, que existe alguma coisa maior que continua cuidando da gente mesmo, quando parece que tudo desmoronou. Ele tá bem, não tá? Murmurou ela, olhando para o menino como se ele pudesse confirmar o que seu coração já sabia. Tá sim, vovó. Ele mandou dizer que você não precisa ficar triste, respondeu o menino, abrindo os olhos e sorrindo para ela com aquela inocência que só as crianças conseguem ter. A sacristia ficou envolvida numa atmosfera de paz que nenhum deles conseguia explicar. Não era euforia nem alívio completo, mas era alguma coisa mais profunda, mais duradoura. Era a sensação de que, mesmo no meio da dor e da confusão, existe sempre uma mão invisível estendida para quem precisa. O menino tirou a mãozinha de cima da de Conceição e a olhou com aquela seriedade que às vezes as crianças têm quando sabem alguma coisa importante. Seus olhos grandes estavam diferentes agora, como se ele tivesse cumprido uma missão que nem ele mesmo entendia completamente. O ar na sacristia parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido. Conceição sentiu alguma coisa se mover no fundo do peito, como se uma porta que estava fechada há meses finalmente tivesse se aberto de verdade. Não era alívio completo nem felicidade instantânea, mas era alguma coisa mais profunda. Era a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe alguma força cuidando da gente de maneiras que não conseguimos explicar. Ela olhou para as pessoas ao redor e viu que cada uma delas tinha sido tocada pelo que aconteceu ali. Dona Neuza tinha parado de chorar, e agora segurava a bengala com mais firmeza, como se tivesse recuperado alguma força que pensava ter perdido para sempre. O padre Miguel observava tudo com aquela expressão de quem reconhece a presença do sagrado no meio do comum. Foi quando Conceição percebeu que alguma coisa fundamental tinha mudado dentro dela. Não eram os problemas que tinham desaparecido. O marido não ia voltar magicamente, e o dinheiro continuava apertado. Mas ela não estava mais desesperada. Havia alguma coisa sustentando ela por dentro, alguma certeza silenciosa de que ia conseguir seguir em frente. Eu não tô mais com tanto medo, murmurou ela, mais para si mesma do que para os outros. Mas todo mundo ouviu. As palavras saíram naturalmente, sem esforço, como se fossem uma constatação simples de alguma coisa que ela acabara de descobrir. Dona Aparecida sorriu e colocou a mão no ombro dela, num gesto que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer.
Uma tensão surgiu quando Conceição percebeu que todos estavam olhando para ela como se esperassem que ela fizesse ou dissesse alguma coisa especial. Era como se estivessem esperando um milagre visível, uma transformação dramática que ela não sabia se podia oferecer. Sentiu o peso da expectativa voltar a apertar o peito. Mas foi o padre Miguel quem quebrou esse momento difícil, com sua sabedoria pastoral de quem sabia que os verdadeiros milagres muitas vezes são silenciosos e internos. Conceição, você não precisa ser nada além do que você é. Às vezes o milagre é simplesmente continuar, comentou ele, sua voz carregada de compreensão. É isso mesmo, padre, eu só quero conseguir continuar, respondeu ela, e pela primeira vez em meses, sua voz soou firme. Joana se aproximou do filho, que agora parecia uma criança normal novamente. A intensidade estranha que ele tinha carregado durante toda a tarde havia desaparecido, como se ele tivesse voltado a ser apenas um menino de 6 anos curioso e cheio de energia. Ela o pegou no colo, e ele se aninhou contra ela de um jeito que mostrava que estava cansado. O sol estava se pondo lá fora, e a luz dourada que entrava pelas janelas da sacristia criava uma atmosfera quase mística. Era um daqueles momentos em que a beleza simples da vida se apresenta como um presente inesperado, lembrando a gente de que ainda há coisas boas no mundo. Seu Antônio se aproximou do grupo com aquele jeito discreto de quem sabe quando é hora de encerrar um momento especial. Tinha trabalhado na igreja tempo suficiente para saber que algumas experiências precisam ser guardadas no silêncio do coração, não explicadas nem analisadas demais. Dona Neuza se levantou devagar, apoiando-se na bengala, mas seus movimentos pareciam mais leves do que quando ela havia chegado. Era como se o peso que carregava nos ombros tivesse diminuído, mesmo que não tivesse desaparecido completamente. Olhou para Conceição com gratidão, como se ela tivesse lhe dado um presente precioso. Obrigada, filha. Você me ajudou a encontrar meu neto de novo, murmurou ela, sua voz carregada de emoção sincera. Eu que agradeço, dona Neuza. A senhora me ajudou a encontrar eu mesma, respondeu Conceição. E as duas mulheres se abraçaram num gesto simples, mas profundo. Conceição sabia que quando saísse daquela sacristia, os problemas ainda estariam lá esperando por ela. Mas agora, ela tinha alguma coisa que não tinha antes. A certeza de que não estava sozinha, de que existe uma presença amorosa cuidando dela mesmo quando tudo parece perdido. E às vezes, isso é tudo que uma pessoa precisa para recomeçar. O grupo começou a se preparar para sair da sacristia, mas ninguém tinha pressa. Era como se todos soubessem que aquele momento tinha sido especial e quisessem guardá-lo um pouquinho mais antes de voltar para o mundo lá fora. A luz do fim da tarde criava uma atmosfera dourada que fazia tudo parecer mais suave, mais acolhedor. Conceição ajeitou a bolsa no ombro e olhou uma última vez para a sala onde sua vida tinha mudado de uma maneira tão simples e inesperada. Não tinha acontecido nada miraculoso no sentido tradicional, mas alguma coisa fundamental havia se transformado dentro dela. Era como se ela tivesse recuperado uma parte de si mesma que pensava ter perdido para sempre. O menino se aproximou dela antes de sair, seus passinhos ecoando no silêncio da sacristia. Não tinha mais aquela intensidade estranha de antes, mas continuava olhando para ela com carinho, como se ela fosse realmente alguém especial. Conceição se abaixou para ficar na altura dele e sorriu de um jeito que não sorria há meses. Obrigada, meu filho. Você me ajudou a lembrar que eu não tô sozinha, murmurou ela, passando a mão no cabelo bagunçado do garoto. Ele sorriu de volta e lhe deu um abraço apertado, daqueles abraços de criança que conseguem curar feridas que os adultos nem sabem que existem. Quando se separaram, Conceição percebeu que seus olhos não estavam mais pesados de tristeza como tinham estado por tanto tempo. Dona Neuza caminhou até eles, apoiando-se na bengala, mas seus passos pareciam mais firmes do que quando havia chegado. O encontro com Conceição e o menino tinha lhe dado alguma coisa que ela não sabia que estava procurando. A certeza de que o amor continua existindo mesmo depois que as pessoas partem. Uma pequena tensão surgiu quando eles chegaram na porta da sacristia e perceberam que algumas pessoas ainda estavam na igreja, curiosas sobre o que tinha acontecido. Conceição sentiu um aperto no estômago, preocupada com a atenção que ia receber. Não queria se tornar objeto de curiosidade nem ter que explicar coisas que ela mesma não conseguia entender completamente. O padre Miguel percebeu seu desconforto e se posicionou de forma protetora ao lado dela. Seus anos de experiência tinham lhe ensinado como lidar com essas situações delicadas, protegendo as pessoas que precisavam de privacidade depois de momentos intensos. Conceição, você pode sair pela porta lateral se preferir. Não precisa enfrentar nada que não esteja pronta para enfrentar, comentou ele, mostrando-lhe uma saída mais discreta. Não, padre, eu acho que tô pronta para enfrentar o que vier, respondeu ela, e sua própria voz a surpreendeu pela firmeza que carregava. Seu Antônio abriu a porta da sacristia, e o pequeno grupo saiu para o corredor da igreja. Algumas pessoas que estavam ali se aproximaram,
mas não com a curiosidade invasiva que Conceição temia. Era mais como se quisessem compartilhar um momento especial, fazer parte de alguma coisa que tinham percebido ser importante. Dona Aparecida veio ao encontro deles, e Conceição viu nos olhos da catequista uma compreensão profunda do que tinha acontecido. Era o tipo de compreensão que vem da experiência de uma vida inteira cuidando das pessoas, vendo seus momentos de dor e de graça. Joana carregava o filho no colo, e ele tinha adormecido encostado no ombro dela. Parecia uma criança normal dormindo depois de um dia cansativo, mas Conceição sabia que ele sempre seria especial para ela. Havia sido ele quem tinha aberto a porta para uma nova maneira de ver sua própria vida. A tensão que Conceição sentia por estar sendo observada se dissolveu quando ela percebeu que as pessoas ao redor não estavam julgando nem esperando nada extraordinário dela. Estavam apenas sendo pessoas, compartilhando um momento de comunidade numa igreja que sempre fora um lugar de acolhimento. Dona Conceição, a senhora vai ficar bem? Perguntou uma senhora mais velha que ela não conhecia, mas cujos olhos mostravam preocupação genuína. Vou sim. Pela primeira vez em muito tempo, eu sei que vou ficar bem, respondeu Conceição, e essas palavras saíram do fundo do coração. Eles caminharam juntos na direção da saída da igreja, um pequeno grupo de pessoas que tinha compartilhado alguma coisa impossível de explicar, mas fácil de sentir. Conceição olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar e fez uma oração silenciosa, não pedindo nada, apenas agradecendo por ter sido lembrada de que nunca esteve realmente sozinha. Quando chegaram na porta da igreja, o dia estava terminando, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Conceição respirou fundo o ar da noite e sentiu que estava pronta para voltar para casa, para seus filhos, para a vida que precisava reconstruir. Mas agora, ela tinha alguma coisa que não tinha antes: esperança. Às vezes, Deus fala através das crianças, não é mesmo? A história de Conceição nos lembra que os milagres mais bonitos acontecem de maneira simples, quando menos esperamos. Se essa narrativa tocou seu coração, como tocou o meu, deixa um like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias de fé e esperança para você. Me conta nos comentários. Você já viveu algum momento parecido, onde uma criança disse alguma coisa que mudou tudo? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago uma nova história para aquecer seu coração e fortalecer sua fé.